Olá pessoal, vamos continuar então falando sobre a nutrição mineral de plantas e na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a deficiência dos nutrientes minerais essenciais e alguns comentar sobre alguns benéficos, né, ou que não seriam essenciais, mas trazem benefícios. Vai depender muito da espécie. Antes de continuar, é importante deixar claro que as nossas discussões a respeito do tema elas são gerais, então é importante que se estude profundamente aquela espécie de interesse. Por exemplo, se deseja trabalhar com nutrição mineral de cana-de-açúcar, que eu estude profundamente a nutrição da cana-de-açúcar, quais são os elementos essenciais para a cana, os elementos benéficos, né? Os elementos exigidos em maior quantidade e os sintomas de deficiência ou toxidez daquele elemento. Né? Então isso é importante entender. Né? Então o que a gente vai discutir aqui é uma forma geral, né? Uma forma geral de manifestação de deficiência. Então relembrando então, o que a gente já comentou, né? Os nutrientes minerais eles têm as suas funções, né? Nós já comentamos, né? As funções deles nas aulas anteriores. Mas só para relembrar e pontuar, então, eles podem ter função estrutural, como por exemplo o cálcio tem função estrutural, né? Ou função regulatória na atividade de enzimas, né? É, um ativador enzimático ou um sinalizador de sinais, né? Também o cálcio também é ele atua como mensageiro secundário, né? Então, assim, cada nutriente, cada elemento vai ter sua função e tem funções múltiplas. Outro ponto a ser levado em consideração é que justamente por ter funções múltiplas, os sintomas de deficiência vão variar de espécie a espécie e pode ter uma planta com mais de um sintoma de mais de um elemento. Né? Não é porque tem um sintoma, por exemplo, de deficiência de potássio, que uma planta não pode ter, por exemplo, sintomas de deficiência de nitrogênio. Né? Então, dentre os macronutrientes que possuem papel estrutural, né, a gente tem, por exemplo, o nitrogênio e o fósforo. O nitrogênio compõe aminoácidos, né? Está na estrutura da molécula de clorofila, não é isso? Está na estrutura do DNA e do RNA, assim como o fósforo. O fósforo também está presente na molécula de ATP, né? Que é uma molécula fundamental importante para as reações químicas, né, para o transporte ativo, não é isso? Também é componente de alguns intermediários, por exemplo, glicose 6-fosfato, o fósforo tem, né, são os açúcares fosfato. O potássio, por sua vez, é um elemento não estrutural, ele é encontrado na forma iônica. Ele atua no processo de abertura e fechamento estomático, balanço iônico, né? Atua nos processos de regulação osmótica, há também um ativador enzimático, é importante para os processos de carregamento e descarregamento do floema, então ele está muito associado a essa questão de transporte de açúcares, por exemplo, para adrenos, que é o caso das frutas, né, ou de um grão, né, aí vai depender daquela espécie. O cálcio, por sua vez, ele vai atuar como mensageiro secundário, regulando o metabolismo, é estrutural, está presente na lamela média da parede celular, né? Então tem funções diversas. O magnésio está junto com o nitrogênio na molécula de clorofila, às vezes também atua nos processos de ativação enzimática, por exemplo, a rubisco, né? Está ali o magnésio presente, então vai variar de nutriente a nutriente. Já os micronutrientes, né? A gente tem o zinco, que está envolvido no processo de biossíntese do AIA, né? Que é uma oxina, o ácido indóacético, né? O manganês, que também um cofator, um ativador enzimático, né? É, o ferro, né, que está diretamente envolvido nas reações de óxido-redução, de cadeia transportadora de elétrons, lá na fotossíntese, compondo proteínas ferro e enxofre, né, transferência de elétrons. O cloro está envolvido ali na quebra da molécula de água, né, que a gente chama de fotólise da água, não é isso? Então, assim, cada um desses elementos vai ter suas funções específicas. É importante, então, caso haja interesse de aprofundar o conhecimento no tema, que você procure para aquela espécie, pode fazer um estudo geral, a gente citou a literatura, né? É, onde se pode encontrar uma forma mais profunda, mesmo ainda geral,
e aprofundar naquela espécie da qual você deseja trabalhar ou deseja estudar, né? Dentro dos sintomas de deficiência dos minerais, né, alguns sintomas acabam sendo bem específicos e relativamente fáceis de ser identificados. É importante pontuar que numa lavoura bem equilibrada, né, numa lavoura bem adubada, com um programa de fertilização adequado, os sintomas foliares eles dificilmente vão ocorrer, né? A não ser que haja um desbalanço, uma alteração de alguma questão do solo e tal. Então, nunca se deve esperar que sintomas foliares aconteçam para que você trabalhe corrigindo aqueles sintomas. O ideal sempre é que o programa de adubação preveja aquele sintoma baseado em análise de solo, conhecimento da área, histórico da área, para evitar que o sintoma ocorra na folha, né? Já que uma vez que o sintoma de deficiência, caso ele ocorra nas folhas, a produtividade daquela sua planta, daquela sua lavoura já está prejudicada, né? Então é ideal que nunca ocorra, né? Esses sintomas eles vão depender da função, né, e da mobilidade do nutriente no vegetal. Então eu tenho que entender se aquele elemento é móvel, pouco móvel, né, ou ele é bastante móvel no vegetal para entender onde os sintomas vão aparecer. Não é isso? Por exemplo, o nitrogênio, ferro e o manganês são moléculas, são elementos, né, nutrientes que estão envolvidos estão presentes ali na molécula de clorofila. Portanto, o que a gente pode se esperar, né? Que caso esses nutrientes venham a faltar, vai haver alguma alteração na biossíntese de clorofila, portanto vai faltar clorofila na folha, eu espero o quê? Uma clorose, né? Aí eu tenho que entender se é móvel ou imóvel dentro da planta, eu esqueço essa questão de mobilidade em solo, aí já é mobilidade dentro da planta, para saber aonde aqueles sintomas vão ocorrer. Então, a deficiência desses elementos, né, do ferro, do nitrogênio, do manganês, do enxofre também, é a clorose, né, que é a falta de clorofila. Já o fósforo, quando falta, né, na planta, é muito comum a folha ficar arroxeada, né, em função da biossíntese de antocianinas, que são pigmentos que dão essa coloração arroxeada. São pigmentos hidrossolúveis, né? Também o magnésio causa clorose, que a gente chama de clorose internerval, que é uma clorose entre as nervuras, e alguns outros elementos vão causar necrose nas bordas. Nós vamos ver mais de forma mais detalhada em algumas fotografias e entender melhor isso. Os nutrientes também podem provocar toxidez quando estão em excesso, e o mais comum é que haja toxidez de micronutrientes, já que eles são requeridos em pequenas quantidades, e caso haja uma aplicação desses nutrientes em quantidades muito elevadas, ou que o solo tenha naturalmente quantidades elevadas desses micronutrientes, por exemplo, um solo com teor elevado de manganês, você vai começar a observar em campo sintomas de toxidez e não de deficiência daquele elemento, né? E aí vai ter que usar as práticas possíveis de se minimizar ou evitar esses sintomas. Então aqui a gente tem um esquema de um ramo, de uma planta, né, mostrando diversos sintomas, né, de diversos elementos, como eu havia falado, por exemplo, ferro é um elemento pouco móvel na planta, né? E os elementos pouco móveis na planta, normalmente eles mostram sintomas, né? Os sintomas desses elementos acontecem em folhas novas. Por quê? Porque como ele é pouco móvel, e se falta ele para a planta absorver, a planta não consegue remobilizar este elemento de folhas mais velhas para as folhas mais novas, e aí faltando o elemento na folha mais nova, o sintoma é expressado ali. Já, por exemplo, o nitrogênio, tem como sintoma aqui de clorose, né? Dá pra gente ver a planta bem amarelada, a folha bem amarelada. É um elemento móvel na planta, né? Então, o que acontece? Quando o elemento é móvel, eu vou observar os sintomas nas folhas mais velhas, né? Por quê? Porque caso falte, quando falta esse elemento para a planta absorver, a planta mobiliza ou transloca esse elemento das partes mais velhas para as mais jovens da planta, para que o crescimento das partes mais jovens não seja prejudicado ou seja menos prejudicado. E aí vai faltar aquele elemento nas folhas mais velhas e ali a gente vai observar o sintoma. O mesmo acontece com o fósforo. Então, comentei que o fósforo é um elemento móvel na planta. É muito comum a biossíntese de antocianina de folhas que tem que
de plantas deficientes em fósforo, então ela fica arroxeada, né? A folha fica arroxeada. Olha o magnésio aí, ó. Tem característica internerval entre as nervuras, né? Isso é um sintoma característico de magnésio, que às vezes pode ser confundido com manganês, mas diferencia. O magnésio é um elemento móvel na planta. Então eu vou observar sintoma de clorose internerval em folhas mais velhas, né? Já o manganês é um elemento pouco móvel na planta. Portanto, é comum observar sintomas de deficiência em folhas mais novas. Então eu já vou separando ali. A mesma coisa o enxofre e o nitrogênio, né? Eu vou observar o enxofre em folhas mais novas ou medianas, né? Parte mediana do ramo, tá? Olha aqui o potássio. Elemento iônica, muito móvel na planta. A gente observa como sintoma muito comum a necrose na borda da folha, né? Por falta de potássio, né? Como é um elemento móvel, eu vou observar a deficiência desse elemento ali nas folhas mais velhas. Já o boro e o cálcio são elementos pouco móveis, né? E os sintomas de deficiência são às vezes parecidos, são deformações nas regiões de extremidade. No caso do cálcio, é muito comum fundo preto no tomate, né? O fruto fica ali com, a, com a parte de baixo ali do fruto escurecida, enegrecida, né? E aí parecendo uma necrose mesmo, mas é muito comum acontecer isso com deficiência de cálcio, né? Porque é um elemento pouco móvel. Então a planta não consegue mobilizar ali para o fruto, certo? Então é preciso entender isso aí. A gente tem uma outra fotografia mostrando plantas de tomateiro com deficiência de nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. O que eu observo então? O nitrogênio, a clorose, não é isso? O potássio, algumas folhas arroxeadas, certo? Desculpa, o fósforo, algumas folhas arroxeadas, né? Ácido, clorose nas bordas das folhas e o magnésio, essa clorose internerval, tá? Que é bem comum. Veja que a clorose do nitrogênio ela é generalizada, né? Já a clorose do magnésio é a clorose internerval. Sintomas também do tomateiro de enxofre, muito parecido com nitrogênio, basta a gente ver, né? Às vezes dá até para confundir, não é isso? Então é preciso conhecer bem a planta e às vezes até confundir com sintomas de doença. Pode ser que a planta esteja apresentando sintoma de alguma doença, né? E na verdade eu posso confundir com deficiência de algum nutriente. Então é importante entender isso. A deficiência, as folhas vão ficando deformadas, né? Os pecilos dobrados, ou aquela necrose, já que a gente já comentou em relação à clorofila. O zinco aqui nessa planta tomateira, ele tem uma necrose generalizada, né? Bem avançada essa necrose aqui nas folhas, né? Então, eu tenho que entender sintomas de elementos móveis, exemplo, nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, móveis. Eu vou observar em folhas velhas. Sintomas de elementos pouco móveis na planta, cálcio, enxofre, boro, isso aí vai depender de espécie a espécie, mas a gente está falando, como já disse, em termos gerais, né? Cobre, ferro, manganês e zinco. Eu vou observar esses sintomas em folhas novas, certo? A gente tem uma tabela de mobilidade dos nutrientes no floema, né? Essa tabela é tirada do livro do Marshner, né? Então, os que têm alta mobilidade, potássio, magnésio, fósforo, nitrogênio, boro, que têm mobilidade intermediária, ferro, cobre, boro, molibdênio, que em algumas plantas podem ser menos móveis, e os sintomas que é bem característico em folhas novas, né? E os que têm baixa mobilidade, que é o cálcio e o manganês. Precisa entender isso para saber onde aquele sintoma vai acontecer. Então aqui tem uma chave, né?
mostrando como que eu posso entender melhor esses sintomas. Então eu vou olhar, o sintoma está em folha velha ou madura? Pergunta que eu faço. Se for clorose, se essa clorose for uniforme, a tendência é que esse sintoma seja deficiente de nitrogênio. Certo? Se for uma clorose internerval ou em manchas, a tendência é que esse sintoma seja deficiência de magnésio. Por que a tendência? Porque é visual. Como que eu vou confirmar isso? Retirando a amostra de folha, já de folhas padronizadas para aquela espécie, enviando ao laboratório e confirmando a minha suspeita. Obviamente que aquelas pessoas que têm muita prática de campo, prática de conhecimento daquela espécie, com tempo de trabalho naquela espécie, ela vai encontrar e acertar, tem uma chance de acerto altíssima em relação àquele sintoma. Né? Mas voltando a falar, nunca é recomendado esperar uma planta demonstrar sintoma para que eu possa fazer as práticas de correção. Como que eu posso corrigir os sintomas caso isso ocorra de forma mais rápida possível? Através da aplicação, principalmente de adubos foliares. Então, existe a possibilidade de aplicação foliar dos adubos, né, dos fertilizantes, dos nutrientes, e existe uma absorção das folhas desses nutrientes, seja atravessando a cutícula, seja entrando pelos estômagos, e aí eu posso corrigir o mais rápido possível, né, esse sintoma, já que se eu aplicar no solo, pode demorar até essa correção ser observada, ou mesmo pode ficar retido no solo, dependendo, por exemplo, se tiver um pH muito alto, eu precisar de aplicar um micronutriente, a gente sabe que os micronutrientes ficam um pouco disponíveis para as plantas em pH muito elevados, eu vou aplicar um elemento que é absorvido o zinco, por exemplo, é típico disso aí, é absorvido ali pelos colóides do solo, né? Que mais? Então, assim, qualquer fator que atrapalhe, eu posso tentar trabalhar com a correção via foliar, né? Mas voltando à nossa chave aqui, então. Se for necrose, quando o secamento da ponta das margens, minha suspeita é a deficiência de potássio. Se for a internerval, minha suspeita é a deficiência de magnésio. Lembrando que pode ocorrer mais de uma deficiência na planta. Não é porque tem deficiência de nitrogênio que não pode acontecer deficiência de cálcio, né? Ou de ferro. Né? Então eu tenho que entender e como é que é a melhor forma de eu saber isso? Fazendo análise da folha. Né? O ideal é eu ter um programa de adubação bem feito para evitar que isso aconteça. As folhas novas, então, pensando aqui agora. Prose, muito provavelmente será ferro, mas com suspeita de manganês e enxofre. Se for uma clorose internerval ou em manchas, suspeita de zinco ou de manganês. Né? E aí, para eu diferenciar manganês de magnésio, o magnésio dá em folhas mais velhas. Né? Se for uma necrose ou uma clorose, pode ser cálcio, pode ser boro, pode ser cobre. Se for deformação, pode ser zinco, boro ou molibdênio. Então aí eu tenho que entender bem daquela espécie, ver na literatura a descrição dos sintomas de deficiência para eu poder acompanhar e propor as possíveis correções. Aqui a gente tem, por exemplo, plantas de milho com sintomas de nitrogênio e enxofre, né? O nitrogênio das folhas mais de baixo, o enxofre mais jovens, né? É aqui uma chave de descrição de sintomas de deficiência de milho. Então, por exemplo, eu tenho aqui arroxeadas. Lembra arroxeada, biossíntese de antocianina. Embora, em alguns casos, possa ocorrer a biossíntese de antocianina com deficiência de nitrogênio e enxofre. Isso também acontece. Mas o mais comum é com fósforo. Né? Então, essa folha púrpura, né? E aí é importante ter conhecimento porque algumas espécies têm essa coloração já natural. Eu não posso confundir característica genética da planta com sintoma de deficiência. Né? Então, tem aqui a do fósforo, as bordas rosadas, né? Não é isso? O crescimento da folha, nitrogênio, isso? A clorose internerval, magnésio, certo?
Então, isso é importante eu entender e reconhecer isso em condição de campo. E aqui, alguns sintomas, por exemplo, de seca, de doença, que eu não posso necessariamente, conhecendo o histórico, acompanhando aquela espécie, eu tenho que entender que isso aqui já não é deficiência de nutriente nenhum. São outras as causas. Seca, fungos, né? Bactérias, e aí eu tenho que conhecer a espécie. Tá? Aqui é um cafeeiro, né? Onde a gente observa sintomas de deficiência de nitrogênio e enxofre, nitrogênio nas folhas, né, do ramo, mas na ponta do ramo do café. In citrus, comparando com manganês, magnésio em folhas mais velhas, o manganês em folhas mais jovens. Ambos os sintomas, né, eles acontecem clorose internerval. Então não posso confundir um com o outro. Né? Esse zinco é fácil de confundir, né? Zinco é muito comum diminuir em trenol, né? Já que está associada a biossíntese de auxinas, né? De promover alongamento celular, mas eu posso confundir, então tem que entender os sintomas aqui no caso dos citros, né? Que o manganês e o ferro, já o ferro é uma clorose generalizada na folha, né? E já o manganês é a clorose internerval, não é isso? Aqui o potássio, a gente vê as bordas, né, amareladas, diferem do magnésio aqui, ó, já é uma clorose internerval, né, as bordas das folhas, que evoluem para uma necrose, né, uva, o potássio e magnésio, aqui já mostrando a necrose nas bordas, né, e o magnésio é a clorose internerval aqui nas folhas de uva, não é isso? Aqui o café e o enxofre, às vezes também acontece de confundir, porque são pouco móveis, mas a clorose do enxofre ela tende a ser mais generalizada na folha. Né? O ferro costuma vir mais essa clorose meio mosqueada ali. Né? O ferro e o zinco também, o ferro é uma clorose mais generalizada, o zinco dá para confundir mais com o manganês, né? Com uma clorose internerval, né? Então tem que conhecer bem ali a espécie. Bom, como que eu vou aplicar esses conhecimentos? Né? Então, vou aplicar meus conhecimentos para fazer programas de fertilização, entender os sintomas. Né? Lembrando que tudo isso depende de pH de solo, de CTC de solo, que é a capacidade de troca catiônica de solo, de teores de matéria orgânica, que isso influi diretamente na disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Né? Por exemplo, o pH, a gente já comentou, tem um ótimo de pH ali entre 5,5 e 6, né? Para a maior disponibilidade da maioria dos nutrientes para as plantas. Já o CTC, né, capacidade de troca, alguns solos têm alta CTC, então tem grande capacidade de posso aplicar é, maiores quantidades de fertilizantes em número de parcelamentos menores. Já solos de baixo CTC, geralmente solos arenosos, eu tenho que parcelar mais minha aplicação para diminuir as perdas, né? A matéria orgânica no solo posso melhorar aplicando diversos compostos orgânicos e ela vai geralmente aumentar a CTC, aumentar a retenção de água, a aeração, a atividade de micro-organismos, né? Então tem todos esses benefícios aí, tá? Lembrando que a aplicação da nutrição mineral é para a realização e entendimento de um programa de adubação com que você consiga atingir a máxima produtividade com o menor impacto ambiental possível e os menores custos. Né? Então, a gente precisa entender como é que os elementos funcionam para que se proponha isso. Né? Por exemplo, a correção e a fertilização é feita a partir de informações de análise de solo e da planta que você vai trabalhar. Certo? Ok? Bom, aqui termina então nossa aula, nossa parte de nutrição mineral. E na aula que vem a gente vai continuar com outro tópico em relação a outro assunto da nossa disciplina. Obrigado.